Olá pessoal, nesse vídeo eu quero encontrar o valor da soma de 1/7 mais 1/9 mais 1/27 mais 1/81 e assim por diante. Esse é o assunto estudado em séries geométricas convergentes. E como é nossa primeira questão, inicialmente estarei demonstrando como chegar na fórmula de convergência e em seguida resolvendo esta questão. E quando estudamos as séries geométricas convergentes, devemos lembrar o seguinte: eu já coloquei aqui a fórmula da soma dos termos finitos de uma progressão geométrica, e nas séries convergentes a razão varia entre -1 e 1. Então ela é maior que -1 e menor que 1. Aqui acontece o seguinte: quanto maior for o expoente, por exemplo, eu estou pegando a razão valendo meio. E meu primeiro expoente vai ser 2. 1 elevado ao quadrado dá 1, 2 elevado ao quadrado dá 4. Pegando outro exemplo, agora meio elevado à quarta. 1 à quarta dá 1 e 2 elevado à quarta dá 16. Eu sei que 1 dividido por 4 dá 0,25, que é um número já próximo de zero. 1 dividido por 16 dá 0,0625, que é mais próximo de zero ainda. Resumindo, quanto maior o nosso expoente, mais próximo de zero o q elevado a n chegará. O que em limites falaríamos q elevado a n tende a zero. Assim ficaremos com A1 que multiplica 0 menos 1, que dá menos 1. A1 vezes menos 1 dá menos A1, pois quando não tem nada aqui na frente, temos o número 1. Então no numerador já ficamos com menos A1, e no denominador, como eu não fiz nada, eu mantenho o q menos 1. Só um detalhe: normalmente essa fórmula vem escrita de outra maneira, então eu vou chegar até a fórmula habitual. E para aproveitar o espaço eu estarei apagando esta parte, pois já sabemos que a razão é maior que menos 1 e menor que 1. Basta lembrarmos disso. Aqui eu vou estar fazendo o seguinte: eu vou estar multiplicando toda essa fração por menos 1, numerador e o denominador. E assim ficamos com Sn, que é igual menos com menos dá mais, então ficamos com mais A1, menos com mais dá menos, então ficamos com Q negativo, e menos com menos dá mais, então 1 é positivo. E chegando da maneira como é apresentado nos livros e nas questões, podemos falar que essa fórmula é igual a 1 sobre, coloco 1 primeiro, coloco o sinal de menos e a letra Q na segunda posição. Eu só troquei a ordem aqui e isso não altera o resultado. Esta é a fórmula que estaremos utilizando. Agora, para começar a resolver o exercício, inicialmente eu devo encontrar a razão, correto? Então temos uma progressão aritmética onde o primeiro termo é 1/3, o segundo termo é 1/9, o terceiro termo é 1/27, e ela tem sua continuidade. Para encontrarmos a razão da progressão geométrica, basta pegarmos o segundo valor e dividir pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo. E aqui estarei dividindo o segundo pelo primeiro. Então 1/9 dividido por 1/3. Divisão de fração, conservamos a primeira fração vezes o inverso da segunda, 3 sobre 1. Aqui eu simplifico por 3 e aqui também por 3. Quando eu divido 3 por 3, aqui fica valendo 1 e aqui fica valendo 3. 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 1 dá 3. Então o resultado da divisão 1/9 por 1/3, que é a nossa razão, é igual a 1/3. Em resumo, temos aqui uma progressão geométrica e o resultado da soma desses termos é igual, no lugar do A1, eu coloco 1/3. E esse valor eu divido por 1 menos a razão, fazendo a conta aqui, o 1 menos a razão, que é 1/3,
Quando não aparece o denominador é porque ele vale 1. O MMC deu 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Menos 3 dividido por 3 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. No numerador ficamos com 3 menos 1 que dá 2. E no denominador é mantido 3. Então aqui no denominador já posso colocar direto que ele vale 2/3. Novamente temos uma divisão de fração e quando isso acontece, conservamos o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de 2/3 é 3/2. Aqui eu posso simplificar por 3 e aqui também eu divido por 3. Estou copiando esse número 1. Quando eu dividir por 3 por 3, fica valendo 1 também. No numerador, 3 dividido por 3 dá 1. E no denominador, como eu não fiz nada, eu mantenho esse 2. 1 sobre 1 é a mesma coisa que 1, tá? Mas mostrando o passo a passo, 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes o 2 dá 2. Essa questão trata-se de uma série geométrica convergente, pois a razão Q está entre o menos 1 e o 1, e a soma de seus termos converge para 1/2, ou meio se preferir. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.